número 2 já é uma questãozinha aqui que tem um pouquinho mais de cálculo, mas vocês vão ver que não tem nada de demais aqui na questão, tá? Ele diz o seguinte aqui, ó. E aí, essa questão aqui é da Sesgran-Hill 2013, tá? E aqui a gente vai calcular uma tensão. Aí vocês vão ter aqui aquele feeling do quanto a questão, a tensão, né, no, no, no ensaio de curto-circuito, ela é menor do que a tensão nominal, tá? Então vamos lá, ele diz o seguinte, ó. O circuito mostrado na figura abaixo representa a modelagem de um transformador monofásico operando em regime permanente. A tensão nominal do lado primário, conexões H1 e H2, é de 1000 volts, enquanto as tensões nominais do lado secundário, conexões X1 e X2, é de 200 volts. A resistência e a reatância de dispersão dos enrolamentos primários vale 5 e J2 ohms, respectivamente, assim como as resistências e a reatância de dispersão do enrolamento secundário vale 0,2 e J 0,1 ohm, respectivamente. Os parâmetros referentes à magnetização e à perda no núcleo foram desprezados. Ou seja, ele falou, ó, você não pode desconsiderar tranquilamente o ramo de magnetização. A potência nominal do transformador é 4 kVAs. Um engenheiro, ao executar um ensaio de curto-circuito no transformador, conectou uma fonte de tensão controlável aos terminais do primário, enquanto os terminais do secundário estavam em curto-circuito. O procedimento realizado foi o de regular a amplitude de tensão aplicada pela fonte até que a corrente fornecida fosse igual à corrente nominal do transformador. Nessas condições, de acordo com o circuito da modelagem apresentado, qual a tensão em volts aplicada ao transformador? Pessoal, aqui a gente tem diferentes formas, tá? De fazer esse trabalho aqui. Então, vamos lá, vou mostrar as duas formas e eu vou escolher uma para a gente resolver. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é curto-circuitar. Ele falou para mim que quem está curto-circuitado aqui, ó? Os terminais de baixa aqui, tá? Então, o que é a primeira forma? Eu vou colocar aqui uma fonte de tensão, tá? E aqui, ó, vai aparecer uma corrente que é a corrente nominal, beleza? Pessoal, o que é uma forma difícil de se fazer essa questão? Eu vou ter a corrente nominal aqui, e aí o que vai acontecer? Eu tenho aqui o meu ramo de magnetização, eu vou usar a relação de transformação. Aliás, eu já sei aqui, se aqui aparece uma corrente nominal, aqui também vai aparecer uma corrente nominal, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a tensão aqui, refletir essa tensão para cá e calcular. Então eu vou ter uma tensão aqui, e aí consigo calcular. Aliás, eu tenho uma tensão aqui, tenho uma corrente, tenho resistência. O produto da corrente pela resistência mais isso aqui vai dar a tensão. Então vocês viram que são vários passos aí. Se você não entendeu, depois você volta aqui na live e tenta fazer dessa forma que eu falei, que é o método número 1. Como que é o método número 2, tá, pessoal? Que é mais simples na minha visão, tá? O método número 2 consiste em refletir essa impedância do secundário para o primário. Então vamos fazer isso, tá? A reflexão aqui, né, pessoal, basta eu multiplicar o número de espiras do primário pelo secundário. Como eu estou refletindo uma impedância, eu vou multiplicar por 2. Então, isso aqui vezes 0,2. Então, aqui vai ser o quê? Aqui, vocês não precisam ter medo, tá, pessoal? Apesar de ele ter falado que aqui ele deu a relação de transformação e não de espiras, ou seja, ele me falou a tensão, né, que é 1000 volts e 200 volts, não tem problema você colocar diretamente aqui, tá? Mesmo tendo as resistências, tá bom, pessoal? Isso pode ser feito. Então, aqui vai ficar 1000 sobre 200 ao quadrado vezes 0,2. Então, isso aqui vai dar 1000 por 200 é 5. 5 ao quadrado, 25. Então, vai ser 25 vezes 0,2, tá bom? Então, essa impedância aqui refletida, ela vai valer
5 ohms, tá? Se você multiplicar 0,2 por 0,25, dá 5. O outro aqui vale 1, então a gente sabe aqui de cabeça que aqui vai dar J2,5, tá bom? Então, deixa eu redesenhar rapidamente aqui o que ficou, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó, nossa fonte de tensão. Eu vou ter aqui uma resistência, e essa resistência agora vai ser o quê? Vai ser a soma desses 5, mais esse outro 5 aqui que nós refletimos, né? A gente vai adicioná-lo aqui. Ou seja, eu vou ter aqui, então, uma resistência de 10 ohms. E aí, eu vou ter aqui, ó, uma impedância, né? Quem que é essa impedância aqui, pessoal? É esse J2,5 que já tinha aqui, mais a reflexão desse J2. Eu vou somar aqui, então 2,5 com 2,5 vai dar 5, tá? E aqui eu tenho meu transformador ideal, lembrando que ele obviamente está curto-circuitado aqui. E a gente tem, opa, e aí a gente tem fechando o transformador aqui. Bom, pessoal, aqui nós estamos o quê? A gente está numa situação de ensaio de curto-circuito. Então, eu garanto que aqui está passando o quê? Corrente nominal. Então, o que é o segundo passo? Precisamos calcular a corrente nominal. Quem que é a corrente nominal? Eu estou calculando ela pelo lado de alta ou eu estou calculando ela pelo lado de baixa? Porque a gente sabe que a potência do transformador é a tensão pela corrente. E aí eu posso ter isso aqui, a tensão do secundário vezes a corrente nominal do secundário, ou eu posso fazer a tensão do primário vezes a corrente nominal do primário. Como eu estou no meu lado de alta, que eu chamei aqui de primário, a gente vai ter que a potência ali, né, que ele falou que é 4.000 kW, isso aqui vai ser igual a vou ver aqui, 4.000, né, a tensão nominal, né, é 1.000 volts, né? Então, eu calculo aqui a corrente nominal. Então, a corrente nominal 1 aqui vai ser 4 amperes, tá? Então, essa corrente nominal é justamente essa aqui que nós estamos calculando. Pessoal, pergunta para vocês. Deixa eu ver, tem uma pergunta. A Larissa perguntou o seguinte: então a relação de transformação é válida tanto para a parte do transformador ideal, ignorando as impedâncias, quanto na parte do X1, X2? Não, Larissa, vamos lá, deixa eu ver se eu esclareço aqui, tá? A Larissa perguntou o seguinte, assim, tá, essa relação de transformação, razão das tensões, ela vale tanto para esse caso aqui, né, que eu usei aqui como sinônimo, quanto aqui para os terminais? Na verdade, sim, tá? Mas tem vários asteriscos aí, tá bom, Larissa? Porque é o seguinte, nessa questão e em muitas questões, eles não dão a relação de espiras, tá? Então, foi o caso aqui. Como ele não deu, a gente pode usar diretamente aqui essa razão, como se fosse essa relação de transformação aqui do transformador, ideal, beleza? E aí a sua pergunta é o seguinte, tá, mas se eu colocar 1.000 volts aqui, não deveria aparecer 200 volts aqui? E a resposta é não, não vai aparecer, tá? Ele aparece somente aqui no transformador ideal. Por que que não vai aparecer aqui? Porque o transformador é real e ele tem perdas, tá? Então, pensando aqui nos terminais H1 e X1 e X2, se eu colocar 1.000 volts aqui, vai dar uma outra tensão aqui diferente, porque tem carga. Isso que você perguntou é o que a gente chama de regulação de transformação, que tem tudo a ver com esses parâmetros e com a carga que está sendo colocada aqui. Tem a ver com os parâmetros aqui do transformador e a corrente. Independe de fator de potência, independe de outras coisas, depende apenas da corrente e desses fatores, tá? Então, a resposta é mais ou menos, tá? A gente não pode usar aqui
a não ser que esteja em vazio, porque aí a corrente é zero, tá? Não sei se eu expliquei ou se eu piorei mais aí. Pessoal, pergunta para vocês. Qual que é a tensão que está aparecendo aqui, ó, onde eu estou marcando, bem no terminal aqui do primário? Se você pensou por mais de 2 segundos, você não viu que é zero, né? Se você pensou por mais de 2 segundos, você ainda não viu que é zero. Você assim, como é zero, professor? Você acabou de falar que é 1000 por 200. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Ó? A gente não curto-circuitou os terminais. Então, é como se eu também tivesse curto-circuitado aqui, tá? E é isso que torna dessa forma de se resolver mais fácil e rápida do que aquela primeira que eu mostrei para vocês. O que ele está me pedindo aqui, pessoal? Ele está me pedindo qual que é essa tensão V aqui, tá? Então, essa tensão V, ela vai ser 10 mais J5 aqui vezes a corrente nominal. Só que ele quer só o módulo, né, pessoal? Então, aqui é o módulo de tudo. Então, V vai ser o módulo de 10 mais J5 vezes a corrente ali, que a gente sabe que o módulo é 4. Então, aqui virou matemática, né? Eu só preciso calcular esse módulo aqui. Quem que é o módulo de 10? O módulo de 10 mais J5 é a raiz de 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso aqui é conhecido como raiz de 125. Então, a raiz de 125, eu não sei quanto que é, mas eu sei que 5 vezes 25 é igual a 125. Então, isso aqui, raiz de 25 é 5 vezes 5. Beleza. Racionalizei. Agora, eu substituo este valor aqui no lugar desse módulo. Então, a tensão aqui vai ser 5 raiz de 5 vezes 4. Então, esse aqui vai ser 20 raiz de 5, ou seja, letra A. Beleza? Então, vamos lá fazer uma outra agora, né? A gente viu aqui uma teórica, uma de